E hoje tivemos mais um dia de alta, né, nos mercados. O Ibovespa subiu 1,37, ficou praticamente o dia todo acima dos 80 mil pontos, né, mas fechou ali quase nos 80 mil pontos, um pouquinho abaixo. E pessoal, nos últimos 30 dias eu venho fazendo vídeo todos os dias para tentar tranquilizar vocês, né? A gente viu que desde o dia 23, onde a bolsa atingiu lá os 63 mil pontos, ela já subiu 26,6%, tá? Então, uma série de fatos estão acontecendo que estão ajudando os mercados. Eu estou falando isso recorrentemente. E hoje aconteceram algumas coisas muito importantes, né? Então, saíram os dados de balança comercial da China, então os dados de importação e exportações de março, tá? Que mostraram, os dados foram bons, bem acima do esperado. Os dados de BCBR, que são uma prévia do PIB de fevereiro da nossa economia, além de algumas sinalizações de Estados Unidos, Itália e Espanha, tá? Todas elas no sentido positivo na nossa tese que nós estamos construindo aqui nas últimas semanas, né? Eu tenho falado e tenho reagido de uma forma muito confortável nesse cenário, porque alguns pontos para mim são muito claros, né? Então hoje eu vou falar tudo que aconteceu, esses fatos que impulsionaram os mercados hoje e as razões, né, os motivos exatamente pelos quais o mercado está subindo e a correlação com a nossa tese, tá? Por isso que a gente conseguiu ver essa alta aí e prever ela com uma antecedência. Bom, vamos lá. Razão número 1 pela qual o mercado subiu, né, nessas últimas 3 semanas é o padrão de crescimento do coronavírus. E a gente falou disso. Então, assim, quando o mercado desabou e eu falava, isso é irracional, as pessoas não estão olhando para os dados, para os números, isso tem se concretizado nas últimas semanas, né? O mercado tem olhado para o que a gente estava falando. E qual é esse ponto? É o padrão de crescimento do coronavírus. Ele é um vírus, então ele tem um padrão de crescimento, como outros vírus, e por ele ser diferente, ele tem um padrão que aconteceu na China, e isso deve acontecer, ele deveria acontecer de forma similar nos outros lugares. A gente vem falando isso faz tempo, O mercado naquele momento de estresse, onde a bolsa degringolou, ignorou isso, achou que não existia um padrão, olhou para a Itália e não existia um padrão. E aí existe, né? É isso que as pessoas perceberam. Existe um padrão de crescimento, existe um padrão de pico e de decrescimento, né? Então hoje eu trouxe novamente aquele gráfico do Financial Times atualizado, mostrando, né, o que está acontecendo. Estados Unidos no pico, né? Se a gente pensar nos novos casos ali, quase começando a cair. Reino Unido, Espanha, Alemanha, França, Itália, todos eles decrescendo. Padrão de crescimento aqui, claro, acontece. E isso o mercado ignorou e agora está percebendo. Que se as pessoas não conseguiam enxergar um padrão, é algo caótico, né? Pode esperar qualquer coisa, uma volatilidade sem fim. E por isso que aconteceu essa reação exagerada de queda e as coisas estão sendo corrigidas agora. Os ativos estão corrigindo nesse momento. Então o primeiro ponto é o seguinte, o padrão que eu falei sempre, as pessoas estão começando a enxergar e isso está fazendo com que o mercado seja mais racional. A segunda razão, motivo pelo qual o mercado está voltando, está correlacionado com o coronavírus. Lockdown. Os tempos, né, estimados foram super estimados. Então, o noticiário americano falava de junho, julho, agosto em lockdown. Então, assim, não sabia quando as pessoas iam voltar a trabalhar e tudo mais. Então, assim, criou-se uma esfera de medo, de incerteza, e que isso não teria fim ou duraria por muitos meses, que acabou prejudicando a economia, os ativos, as expectativas, a vida das pessoas, né? A própria saúde mental das pessoas foi comprometida por um erro de leitura e por um desespero, né? Nesse momento, o medo toma conta das pessoas. Mais contagioso que o vírus é o medo. E foi o que a gente viu. O medo destrói mais do que qualquer outra coisa. A gente viu no mundo, assistiu no mundo, um movimento de medo sem precedentes. Então, esse erro de leitura de padrão causou um erro de quantas economias deveriam ficar fechadas, né? E nesse momento, o que aconteceu hoje? Donald Trump falando que está finalizando o plano dele de retorno, então em breve ele vai anunciar. Espanha e Itália também falando aí que começo de maio eles vão começar a liberar a economia. Então, ou seja, está todo mundo, até quem passou pelo caos, né, que foi a Itália, por questões demográficas, por questão de distribuição de idade,
eles tiveram um pior cenário, eles estão falando de voltar já. Então, as coisas estão sendo antecipadas, o que é positivo, tá? O próprio São Paulo, né? São Paulo, de alguma maneira, voltou. O oficial só volta nos dias 22, né? Para quem está andando nas ruas, está começando a ver trânsito, os comércios estão abertos, então as coisas mudaram bem. Terceira razão para esse movimento, né? Tanto de alta, que na verdade está correlacionado com uma venda exagerada e irracional, que eu cansei de falar. Foi o overreaction, né? As super estimativas com os impactos econômicos. E vamos lá. Por que isso aconteceu? Bom, o medo tomou conta das pessoas e não é só no mercado, né? Acaba tendo uma correlação com a vida pessoal. Então as pessoas se sentem acuadas, isso acaba influenciando nas estimativas, né? As pessoas não são 100% racionais, elas são emocionais também. Isso acaba correlacionando e criando um viés. Segundo ponto, teve um efeito manada. Assim, o mundo teve um pânico absurdo. A gente vê isso no VIX, na volatilidade, nesses movimentos de sell-off, né? Então, aconteceu um movimento, um efeito manada. Mas tem um outro ponto, né? Como estimar uma paralisação temporária na economia? Não existe modelo que demonstra isso claramente. Não é algo que acontece, mesmo que existam modelos, né? Você não sabe qual é a realidade, não é algo que você consegue prever. Então, assim, existe uma variância gigantesca nesse negócio. E aí, quando as pessoas começam a ficar otimistas, quando as pessoas começam a ficar negativas, né, pessimistas, elas começam a seguir meio que uma trajetória, né, um efeito manada. Então, a gente viu esse movimento, né, de estimativas super negativas. E o que a gente está vendo agora é a China. Que dava para olhar para a China. Tinha um país que tinha passado por isso. Eu sei que ele não é democrático, mas tinha um modelo. Alguma coisa ali próxima deveria acontecer com algum desvio padrão, mas dava para projetar. E a gente viu exatamente início, ciclo forte de crescimento, pico de crescimento, economia retomando, como tudo isso funcionou lá. E hoje os dados de balança comercial da China chamaram muito atenção. Então, assim, vieram bem acima do esperado. Se a gente pegar importações, tá? Então as importações de março, então pós já tudo que aconteceu, em relação a março de 2019, elas caíram 0,5%, então o mercado esperava uma queda de 10%. E se a gente pegar em relação a fevereiro, tá, de 2020, no mês anterior, a alta foi de 10,3%. O que isso mostra? A China está importando, a gente já viu isso na nossa balança comercial, né, no mês passado, que eles estão importando commodities, mas não é só nossa, é um movimento global. Então, acima do esperado, a economia lá está rodando sim. Do lado de exportações, então a gente tem uma diferença de times, né? Pensa que enquanto a China estava fechada, o resto do mundo estava aberto. E agora o que a gente tem? China aberto e vários lugares do mundo fechados. Então, exportações um pouco mais prejudicadas, mas a queda foi de 6,6% em relação a março de 2019. Em relação a fevereiro, foi uma alta de 26,5%. Então, expressivo, o mercado esperava uma queda de próxima de 18%, então foi melhor que o esperado. O mundo está importando da China, né, e eles exportando para o resto do mundo, sim, e não teve uma quebra significativa. Isso ajudou muito, né? Então a Ásia subiu, a Europa, tudo isso impulsionou os mercados. Então o ponto tivemos super estimativas do tamanho do buraco, tá? Então a gente vai começar a ver os dados daqui para frente, mas o que foi precificado foi algo muito, muito, muito negativo, tá? Então o que a gente teve? Um erro de divisão de padrão, o padrão se configurou, o mercado aumentou, né, criou um lockdown muito longo, isso impactou as estimativas econômicas e tudo isso impactou no preço das ações, né? Teve uma reação em cadeia aí no nosso mercado, a gente viu a bolsa cair praticamente 50%, um negócio sem precedente, tinha que precificar o fim do mundo mesmo, tá? Quarta razão, Brasil, tá? A economia brasileira é peculiar, é diferente para o bem e para o mal. Já falei aqui, nossa economia é rígida, é uma economia fechada. Então, quando a economia global cresce muito, ela não se beneficia tanto. Como também, no momento desse, de piora, ela também não vai ser tão prejudicada. Rigidez no mercado de trabalho, a gente não está vendo praticamente demissão aqui. Nos Estados Unidos é um bicho diferente, né? Os caras conseguem demitir 1 milhão e contratar 1 milhão. Nosso mercado é totalmente diferente. Mas hoje saiu um dado
bacana, que é o IBCBR, né, a prévia do PIB, mas é de fevereiro. Mostrou um crescimento da economia de 0,35 em relação a janeiro. Então, mês contra mês, subindo, acima do esperado. Mas ainda não é março. Março que a gente vai ver quanto foi o impacto do corona aqui, né? Então, a gente está ali dia 16, 17, que iniciou o lockdown. Mas temos um outro dado também que me chama muito a atenção. Para prever a economia, né, alguns dados que antecedem o PIB, a gente consegue observar que são fluxo de veículos pesados, ou seja, caminhões nas rodovias. Porque caminhão não anda, ninguém passeia com caminhão. Estão transportando carga, é uma proxy, né, uma prévia da economia. Se tiver mais caminhão rodando, eles estão levando mais mercadoria, isso dá para trazer, né, uma aproximação do PIB. Papelão do lado, então produção de papelão do lado, tudo na economia embalado em papelão, então são proxies que os economistas usam, né, para ver como é que está o crescimento econômico. O que a gente tem hoje é um dado de fluxo de veículos comerciais divulgados pela CCR. Então a CCR opera no estado de São Paulo, então a gente vai conseguir ter uma proxy aqui do estado de São Paulo que está acontecendo, mas é bem interessante, tá? Então, e até diferente do contrassenso. O que eles mostraram, tá? Estão divulgando semanalmente, desde o dia 20 de março. Então, do dia 20 ao 26, né, que eu considerei aí a quarta semana de março, esse fluxo cresceu 3,6%. Então, bom, ótimo. Crescer nesse cenário, né, um cenário onde o lockdown já tinha sido iniciado aqui, é ótimo. Lógico que a gente está num momento iniciando, muita gente correndo para o mercado, então teve um aumento de fluxo. Depois, né, na primeira semana de abril, aí, final de março, comecinho de abril, coloquei no gráfico como primeira semana de abril, teve uma queda de 8,9%, que é uma queda moderada também, dado o cenário. E na última semana, no dia 3 ao dia 9 de abril, uma queda de 6,9%. Se a gente pegar a média desse período, do lockdown que a gente está vivendo em São Paulo, a queda no fluxo de caminhões, né, de veículos comerciais, foi de 4,1%. É baixo. Dado o que a gente está vivendo, dado que as pessoas estão falando de um cenário de uma recessão sem fim, isso não mostra esse fato. E tem mais um ponto, né? Alguns padrões a gente consegue buscar, e no caso do lockdown, a gente consegue buscar algo parecido na nossa economia, tá? Que foi a greve dos caminhoneiros. A greve dos caminhoneiros pode ser comparado com o lockdown no sentido, não tinha combustível, as rodovias fechadas, a indústria teve que ser fechada, a cadeia produtiva econômica nossa, né, naquele momento lá, foi travada, foi interrompida. Então, o que a gente teve? Uma queda muito mais do lado industrial do que o lado de varejo, comércio e serviços. Esse momento, o que é? A gente tem toda a cadeia produtiva e suplementos rodando, entretanto, indústria funcionando, entretanto, serviços e varejos estão sendo prejudicados por uma questão de impedimento de sair. Período lá, entre indas e vindas, 20 dias, aqui a gente está falando de um período maior. Então, o que a gente pode olhar para isso aqui? Lógico que isso aqui não é... a gente não consegue dar um Ctrl-C, Ctrl-V, mas dá para ter uma ideia, tá? Então, greve dos caminhoneiros. Maio de 2018, tá? IBCBR, que é a prévia do PIB, caiu 2% naquele mês. Os dados de serviço de IBGE caiu 3,8%. Produção industrial caiu 6,3%. Fluxo de veículos comerciais, caminhões, no Brasil todo, tá? Então isso aqui não é um dado só da CCR, é um dado geral do Brasil, caiu 25,3% e produção de papelão do lado caiu 17,5%, tá? Então aqui foi um impacto que nós tivemos naquele momento, nosso tempo é maior, nossa magnitude na indústria, na cadeia de suplementos é menor, nos serviços e no varejo é maior, tá? Então nos próximos meses aí a gente vai ver qual foi de fato o impacto, mas qual o net disso aqui, né? Qual o resultado na economia no segundo trimestre de 2018? Então a economia no segundo trimestre em relação ao primeiro trimestre cresceu 0, ou seja, não teve recessão nem crescimento. E se a gente comparar com o segundo trimestre de 2017, teve um crescimento de 1%, tá? Então não foi o fim do mundo, tá? Foi entre aspas, um mini lockdown que a gente pode... Foi um choque temporário na economia, que é isso que o corona na nossa economia hoje, é um choque temporário, tá? Maior, sem precedentes, que a gente vai tentar balizar. Por isso que eu venho falando, não vejo tanto fundamento nessas projeções de queda de PIB de 5%. A economia está voltando, as pessoas falavam de ficar parado até junho no Brasil, que para mim não faz o menor sentido, tá? Então nossa economia é muito diferente, os dados aqui mostram uma certa resiliência
neste momento, tá, pessoal? Então, tudo isso me dá uma tranquilidade para estar posicionado na bolsa, tá? A quinta razão pelo qual eu venho falando sempre aqui, né, é como nós ficamos para trás. Olha aqui, esse gráfico aqui das bolsas globais. Então, o encerramento hoje do pregão, tá? Só não peguei do S&P que não tinha fechado ainda. China caindo 8,4, S&P 12,6, Rússia 14,5, Japão 16,7, México 21,7, Índia 25,7, Itália 26,3 e Brasil 32,6%, lá na dianteira, né? Apanhou demais, ficou muito para trás. Eu já falei, os dados aqui não estão mostrando isso, a gente tem uma resiliência, o mercado de trabalho está se mantendo, a nossa exposição aos Estados Unidos é muito menor, como eu disse, né, o emprego está se mantendo aqui, tudo indica que vai se manter, a gente está retornando, o corona foi mais fraco aqui, então assim, a gente viu isso é um dado científico, tá? Vírus impacta menos lugares quentes. Qualquer pessoa que teve, muita gente teve dúvida. Entra ler paper aí em qualquer universidade americana, você consegue ver uma correlação assim simples. Então a gente foi menos impactado. Nesse momento, a gente ser o lanterna não faz o menor sentido. Nossa economia aqui não vai sofrer tanto quanto a Itália, quanto o México, a Rússia, nada disso. Então, assim, até a economia americana vai sofrer muito mais, né, no primeiro e segundo trimestre, mas eles vão voltar muito mais rápido, tá? Então, esses são os pontos. Por isso que eu estou tão confortável, eu venho falando aqui faz tempo, tá? Pelo amor de Deus, ninguém era para vender lá embaixo, né? Minha maior preocupação era isso. Pessoas desesperadas querendo vender. Não, tranquilidade, tem boas oportunidades, estou trazendo aqui vários setores, vários pontos para vocês, tá, pessoal? Vou aproveitar para deixar o link aqui do Carta do Estrategista, que é a minha série de recomendações, então relatórios semanais. Carta do Estrategista custa R$ 21,90, para vocês deixo desconto de 32%, então sai R$ 14,90 por mês. Só usar o cupom RAFA60K. Bom, pessoal, é isso, gostaria de agradecer e até o próximo vídeo. Um abraço.